A paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada para todos vocês. O 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, capítulo 19. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas do meu Deus Baal. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, Elias fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali Elias, ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias. Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus
profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia daí de dentro da caverna e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. A chamada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu
largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da carga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. O capítulo 19 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, ele só tem somente 21 versículos. Capítulo 20. A guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram ao rei Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. O rei Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo, eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. E eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então o rei Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: diga ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta ao rei Ben-Hadad. Tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela
um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Então o rei Ben-Hadad recebeu a resposta do rei Acabe. Enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas, então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor, Deus diz o seguinte: você está vendo tudo esse enorme exército, pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou o rei Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos e que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei Acabe. O Senhor, o rei, respondeu o profeta. Então o rei Acabe mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 soldados aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados que quer tenha vindo para lutar, que tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiros, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou o cavalo junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte
fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros, nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos, por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia, começou a batalha e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. O rei Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura
e cordas no pescoço, e foram falar com o rei Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. O rei Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando o rei Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, Senhor, o rei Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou o rei Acabe. Quando o rei Ben-Hadad chegou, o rei Acabe o convidou para subir no carro com ele. E o rei Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu, e além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. O rei Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então o rei Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena o rei Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Porém, quando o rei Acabe ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha, quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a sua vida. Ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado.
que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei Acabe voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. No capítulo 20 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis, ele só tem somente 43 versículos. Capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: o rei Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jeriel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, o rei Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela ficará perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uva melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta palavra pesou na mente de Nabote. Esta plantação, então Nabote respondeu para o rei Acabe: esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote: que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Então o rei Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada, enquanto a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Acabe, meu esposo, meu marido, o que é que você tem? O que é que está acontecendo? Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Estás doente? O que está acontecendo? Porém o rei Acabe respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação de uvas, porque era a herança dos seus pais. Então Jezabel disse ao rei Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote. Então o rei Acabe se levantou para comer. Então ela escreveu algumas cartas
em nome do rei Acabe, e acarimbou-as com o anel sinete do rei Acabe, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei Acabe. Depois, levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Isabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote num lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei Acabe. E assim ele foi levado para fora da cidade e mataram Nabote. Então Nabote foi morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse ao rei Acabe, o esposo dela: Nabote morreu, agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, o rei Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbe: Elias, vá falar agora mesmo com o rei Acabe, o rei de Israel. Vá falar com ele, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga ao rei Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele. Diga ao rei Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando o rei Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou meu inimigo?
Porém, Elias, o profeta de Tibes, respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e você me livrará de todos os homens da sua família. Tanto os jovens como os velhos, vou fazer com a sua família o mesmo que fez com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Bassa, filho de Aias. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa, Jezabel. O rei Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, o rei Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim, já que ele está fazendo isso. Não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família do rei Acabe. O capítulo 21 do 11º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis. Ele só tem somente 29 versículos. Capítulo 22. O profeta Micaías avisa ao rei Acabe. Vocês encontram essas palavras, essas mensagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 2 ao 27. Capítulo 22, repito.
Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim, também os meus soldados e as minhas cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Então o rei Acabe respondeu: existe sim outro que se chama Micaías, filho de Ilá, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então o rei Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar o profeta Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quemaná, fez uns chifres de ferro e disse ao rei Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marchem contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar o profeta Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, e é melhor que você faça o mesmo. Porém, o profeta Micaías respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo, que eu falarei o que ele me mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar
onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas o rei Acabe disse: Quando você fala comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? O profeta Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelo monte como ovelhas sem pasto. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chifres, não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então o rei Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetizar coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Então o profeta Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: Quem enganará o rei Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uns uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: Eu enganarei o rei Acabe. E Deus perguntou: Como é o espírito? Como é? E o espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas do rei Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane ao rei Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo ao rei Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele respondeu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, o rei de Israel. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando
entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu o profeta Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda esse profeta Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponha a pão e água até que eu volte são e salvo. O profeta Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte do rei Acabe. Vocês encontram essas mesmas passagens no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 34. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. O rei Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou: eu não sou o rei Acabe que vocês estão procurando. E aí eles viram que aquele não era de fato o rei Acabe, rei de Israel, e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha em que, por causa, atingiu o rei Acabe entre as suas juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que o rei Acabe
que a cada momento, que a cada homem volte para a sua casa, para a sua própria região e para a sua cidade, porque o rei Acabe foi atingido, está já morrendo. Versículo 37. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na presença de Samaria, na presa de Samaria, os cachorros lamberam o sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus havia dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu. Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando o rei Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como o seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo, e até amanhã pelas madrugadas estarei de volta. Amém.